Efésios, né, 5:13, dá uma demonstração dos acontecimentos desse momento das nossas vidas aí, né? Aí fala lá, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a gente começou o ano, né, com essa passagem em mente, né, e mais aquela outra também que eu falei, que para mim, Salmo 17:15. Eu quero estar junto com vocês falando direto essa passagem aqui. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Tá? Nós temos tido uma noção clara, né, de estar acordando para algo tremendo em Cristo Jesus, e nós não temos dúvidas disso, nós estamos experimentando isso, né? Então, aquilo que você ouve falar, né, te serve, né, de fé, fortalecimento de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando você ouve falar da palavra de Cristo, isso amplia a tua fé, tá? Agora, essa fé exercitada tem nos feito nos aperceber de onde é que nós estávamos, tá? Estávamos dormindo e no meio dos mortos, né? E despertamos, né? Ou seja, desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te de entre os mortos, tá? Então essa ação já está acontecendo e Cristo te iluminará, também está acontecendo, tá? Consequentemente, já que nós estamos despertos, né? Precisamos de agora a outra parte do Salmo 17:15, né? Nos satisfazer com a tua semelhança. Isso tem que acontecer de uma maneira imperativa até, né? Então, ou seja, é uma declaração divina que tem que acontecer. Afinal de contas, ele é o Senhor das nossas vidas, né? Então, quem começou a boa obra em nós é fiel bastante para terminá-la, ok? Mas agora, eu preciso de chegar diante dele e falar bem claro. Pai, Cristo, Jesus, eu estou acordado. Já me livrei dos mortos, né? Já me livrei da minha natureza má, né? Que tem me matado por fé, tá certo? E a obra que Cristo começou, ele vai terminar, com certeza. Essa noção do corpo de Cristo, né? Nós não estamos sozinhos mais, estamos juntos do corpo de Cristo, tá? E vamos nos satisfazer com a semelhança por pertencimento ao corpo de Cristo. Tá? Parece que nós estamos repetindo as mesmas palavras, e de fato estamos. Tá? Eu, pelo menos, estou repetindo aqui, com um único objetivo. Tá? Eu tenho que colocar-nos numa posição de consciência, né, do momento que nós estamos passando. Tá? Eu não sou melhor, não sou do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Tá? E o momento é bem claro, né? Quando a gente passou esses últimos tempos aí nessas reuniões nossas, entrando como é que fala? No discernimento, né, do corpo de Cristo, entrando no discernimento de pertencer ao corpo de Cristo, de se lançar no corpo de Cristo, né, está sendo extremamente forte para nós essa situação. Agora, ninguém prepara exército para desfile, né? Desfile militar é muito bonito. Eu acho muito ajeitado. 7 de setembro, quando tem lá o exército desfilando, tudo, marchando, isso e aquilo outro, né? A apresentação das armas, né? E quando está o exército sozinho, né? A arma é a continência, né? Então eles batem continência às autoridades presentes lá, ou seja, estão apresentando as armas deles, né? Agora, o que a continência pode fazer durante uma guerra? Embora é uma apresentação da arma, mas é uma arma de desfile, né? Não é uma arma de ação, ok? Então, no meio de uma batalha, você não vai chegar lá e bater continência, né? Apresentar a tua arma. Você vai apresentar outras armas que não a continência, né? Porque a continência é para um desfile, ok?
E nós temos feito esse desfile militar, né, do nosso pertencimento ao corpo de Cristo, e isso tem sido maravilhoso, porque nós estamos nos regozijando, afinal de contas, nós estamos aprendendo, né, com aquela passagem que fala, né, a justa cooperação entre as partes. Então, nós estamos nos reconhecendo como os iguais a Cristo Jesus, como semelhantes a Cristo Jesus, né? Por quê? Nós nos despertamos para isso. Estamos sendo treinados, né, na ordem unida ali para poder o quê? Fazer o que tem que ser feito. Aprendemos a marchar juntos, aprendemos a fazer as coisas juntos, aprendemos a nos reconhecer como a expressão de Cristo nesse momento sobre a face da terra, né? Entre nós. E é maravilhoso também. Agora, não é para um desfile, não é para simplesmente aprendermos a bater continência a Cristo Jesus, não é para isso. Não é para batermos a continência para as autoridades que estão sobre as nossas vidas, né? Direcionando e ajudando-nos a direcionar as nossas vidas em Cristo Jesus. Tá? Não é para isso. Existem situações que precisam ser colocadas aos pés de Cristo. Né? Quando todas as coisas forem colocadas aos pés de Cristo, ou seja, não é Cristo que pega as coisas e coloca aos seus pés. Não é El Elyon que pega as coisas e coloca aos pés de Cristo Jesus. É uma ordenança de El Elyon, é uma ordenança de Cristo, eu sei disso, tá? Mas os agentes não é El Elyon, não é o seu Santo Espírito sozinho e não é Cristo Jesus, tá? Nada mais é do que a ação do Espírito Santo, pela ordenança de El Elyon e de Cristo Jesus, em nós, é que vão colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus. Tá? Paulo tem me lembrado aqui algumas coisas aqui em Varginha, né? Quando a gente, na nossa reuniãozinha diária lá, a gente tem visto muita faísca positiva sair, e muita coisa iluminando as nossas vidas, nosso dia a dia ali, por essa oportunidade maravilhosa de estar falando de Cristo Jesus lá na empresa. Tá? Essa situação, quando vê, a gente foi lembrado. Né? É uma continha que eu vou fazer com vocês do carnaval aí, mas eu vou dar uma introduçãozinha aqui hoje. Tá? Para você ser milionário, se você conseguir separar do teu dinheiro R$ 5.000 por mês e colocar em algum lugar, você sabe quantos anos você leva para poder se tornar milionário? Todo mês você separa R$ 5.000 e coloca num banco. Quantos anos você leva para poder ser considerado milionário? Para você acumular R$ 1.000.000. Você leva 16,7 anos para poder virar milionário. São 200 meses, tá? Se você guarda R$ 5.000, porque o que você gastar já foi embora. Então, você, além de ter que gastar com o teu mês, né, para poder você se manter, você precisa de mais R$ 5.000 durante 200 meses para você fazer, você se tornar um milionário depois de 16 anos, ponto 7. Tá? Isso para você ver o quão difícil é você ser milionário. Tá? Para você ser milionário, você precisa de 200.000 meses. 200.000 meses. 16,7 mil anos. Tudo bem. Se você viver a eternidade que você está vivendo, né, isso não é nada, né? 16 mil anos vai passar rapidinho, tá? Mas esse é o tempo que você vai levar se você separar durante um mês R$ 5.000 todo mês e colocar na poupança. Ou seja, e nós estamos falando que nós estamos brigando contra principados, contra potestades nas regiões celestes, né? E as armas que eles nos apresentam são exatamente essas armas que estão aí hoje, de alguma forma, nos aprisionando nesse sistema de coisas
né? E onde a gente não tem como fazer com que nós, por nós mesmos, prevaleçamos contra esses principados e essas potestades. Agora, né, hoje, se você tiver 1 milhão nas suas mãos e resolve abençoar as pessoas, né? Então eu vou resolver agora dar um dinheiro para várias pessoas, porque eu tenho 1 milhão sobrando. Olha que benção, né? O que acontece? Quantas pessoas você pode abençoar com 5 mil reais? E durante quantos meses? Ou seja, eu consigo abençoar em um mês 200 pessoas. Ou seja, de novo, não é nada. Ou seja, o nosso poder de abençoar, né, se for medido pela energia monetária, é nada. Tá? De novo, e nós estamos falando que nós fomos levantados para nos posicionar contra principados e potestades, né? E ainda bem que é na região celestial, porque na região natural nós já perdemos a guerra, entendeu? Irmã Lundinha, me permita, tá? Eu vou expor uma pessoa que a senhora ama. Ama não, né? A senhora falou que tinha um certo respeito, né, por ser seu conterrâneo, né? Mas o Lula, com seus asseclas, roubaram 200 bilhões de reais do Brasil. Ou seja, eles roubaram um esforço de mais de. Se alguém, todo mundo der 5 mil reais, ou seja, ele roubou o esforço de milhões de pessoas que contribuíram mensalmente com 5 mil reais para acumular. Por o que eles conseguiram fazer. Né? Isso está provado e comprovado, provado e comprovado. Então, não tem dúvidas com essa situação. Então, são essas pessoas. Alô? Ninguém falou nada, não, né? Então, são essas pessoas que estão aí, né, no poder e nos assolando com a sua arrogância, com o seu posicionamento, com o seu descaramento e com a sua total falta de submissão a Cristo Jesus. Tá? E o poder, embora ele é de Deus, hoje ele é exercitado por essas autoridades corruptas, tá? E nós não temos poder para combatê-las. Mesmo em Cristo Jesus, nós temos que destronar essas pessoas para depois colocar o poder aos pés de Cristo Jesus. Porque hoje o poder foi usurpado, tá? Mas aí o Paulo me lembrou aqui, Varginha, né? Nós temos autoridade de Cristo, tá? É a única coisa que nós temos. Então, pela autoridade de Cristo, nós podemos sim fazer com que as coisas sejam colocadas de novo aos pés do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Aurelion, tá? E para isso é que nós estamos sendo preparados nesses anos todos aí, né? Mais uma vez, não é para um desfile militar, e sim para um exercício espiritual da autoridade de Cristo. É para isso que nós fomos levantados. Estou dando algumas regras naturais para vocês perceberem que pelas regras naturais, nós estamos vencidos, mas a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais, Cristo Jesus já falou, toda autoridade me foi dada, né? E ele entregou essa autoridade para aquelas pessoas que se submetem, né? Por quê? Porque elas se despertaram, né? E ela agora estão se satisfazendo no processo da semelhança, né? Salmo 17:15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Entende? Então, eu comecei esse ano com esse versículo aí, falando com vocês, tá? E quero bater forte nessa tecla junto com vocês durante esse ano todo. Nós temos que nos satisfazer com esse processo de semelhança que foi deflagrado em nós por Cristo Jesus, né? Antes mesmo da fundação do mundo,
né, com a sua morte, ele nos relembrou dessa situação, falou bem claro, olha, pessoal, as obras que eu fiz, vocês também as farão e farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai, vocês vão estar aqui. Então, as obras maiores não são feitas no céu, são feitas aqui na terra. De novo, não são feitas por Cristo Jesus, por si só, não são feitas pelos anjos de El Elyon, não são feitas pela manifestação de El Elyon por si só, são feitas por quem? Pelos agentes que ele tem levantado, que se despertaram e que estão determinados com esse processo de satisfação na semelhança de Cristo Jesus. A gente tem sido relembrado fortemente nessa situação, tá? Então, o Anselmo provocou-me: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não é isso? Anselmo declarou sobre essa questão, né? As nossas vidas cada dia estão mais claras. Tem coisas que a gente gosta de ver, porque a gente vê que está sendo melhor. Tem coisas que a gente não gosta de ver, mas está sendo iluminado, não tem como a gente fugir, né? Tenho certeza que cada um de vocês, né, se depara, às vezes, com algo do seu íntimo que você não se agrada. Mas só quero lembrar o seguinte: você só está enxergando porque a luz de Cristo está te iluminando. Porque se não tivesse a luz de Cristo te iluminado, você não estaria enxergando aquele problema da sua vida. Então, eu estou dando glórias a Deus toda vez que eu encontro alguma impiedade dentro de mim mesmo, porque sem a luz de Cristo, jamais eu iria perceber que eu tinha aquela parte corrupta. Entende? Então, eu não estou me preocupando e não estou me entristecendo com um problema ruim que eu percebo dentro de mim mesmo. Eu estou me alegrando com a luz de Cristo que tem me dado a oportunidade de ver os problemas que eu tenho dentro da minha vida. Entende? Então, maravilhosa a luz que tem iluminado. Maravilhosa essa situação. Entende? Então, eu não vou ver o meu problema, eu vou ver que hoje, em Cristo Jesus, eu tenho condições de resolver esse problema, porque eu estou enxergando o problema que eu tenho dentro de mim mesmo. Entende? E quando eu enxergo o problema e com maturidade eu coloco esse problema, né, no altar do Senhor Jesus Cristo, não como uma oferta, mas como um conserto, ou seja, Pai, Cristo, eu estou aqui com esse problema. A tua luz iluminou-me e eu vi esse problema. Então, eu coloco diante de ti esse problema para que ele seja resolvido. Transforma esse problema no mal que ele é em bem que ele pode se tornar. Tá? Porque, como eu falei, hoje a energia que nós temos está contaminada. Então, se você combater o mal sem transformar em Cristo Jesus o mal em bem, não vai te restar muita coisa. Tá? Porque nós temos energias contaminadas pelo mal, tá? E essas energias, nós não temos que combater as energias, nós temos que combater a contaminação daquela energia, de tal maneira que em Cristo Jesus o mal se torne bem. É o que a palavra fala. O Pai transforma o mal em bem. Ele não extirpa o mal, ele transforma o mal em bem, tá? Aniquilando não a energia contaminada pelo mal, aniquilando o mal que contaminou a energia, tá? Agora, o que é aniquilar? Eu vou relembrar de novo. Aniquilar significa extirpar, eliminar por completo. Então, o que ele está eliminando por completo em nós não é nossa energia contaminada, e sim a nossa capacidade de contaminação das nossas energias que ele mesmo nos deu. Tá? Como já falei algumas vezes, né? Outros homens também já falaram, outros mulheres também já falaram, né? Cristo Jesus levou todos os nossos pecados. Ninguém tem dúvida disso. Só tem um problema: ele não levou a tua capacidade pecaminosa. Isso você tem que, em Cristo Jesus, crucificá-la. É a tua capacidade de pegar a tua energia que você recebe de Cristo Jesus, né? Que você tem contaminado,
Tá? Então, essa capacidade de contaminação da energia que você recebe de Jesus, ela continua em você. E é isso que o Espírito Santo quer trabalhar em você. E ele só vai trabalhar em você se você permitir. Né? Então, quando você enxergar alguma coisa ruim, lembre-se, o que você está fazendo é justamente despertando para tudo aquilo que tem te mortificado, olhando claramente para a tua situação, que você despertou, mas você continua no meio dos mortos ainda, porque você continua com a capacidade pecaminosa ainda efervescente, e essa capacidade pecaminosa, se você não combatê-la em Cristo Jesus, ela vai te matar de novo. Então, esse é o primeiro inimigo a ser vencido, você mesmo, tá? Após essa situação, né? Desperta, ó tu que dormes. Você precisa se levantar diante dos mortos. Aí você se levantando, você pode sair do meio dos mortos, ou seja, do meio daquela situação da tua natureza pecaminosa, que ainda tem ação sobre a sua vida, e ela poderá te matar se você permitir, né? Sair do meio dos mortos, ou seja, expor a tua capacidade pecaminosa sob a luz de Cristo, aí Cristo vai te iluminar. O que significa isso? Todo ser contaminado com a luz de Cristo, né? Contaminação positiva agora, ok? Você estava com uma contaminação negativa, uma capacidade pecaminosa que florescia ainda em você, te levando a ser de novo amortecido. O que é amortecer? Receber a morte dentro de você mesmo, tá? Você se despertou, você se levantou e Cristo vai te iluminar. E é o que está acontecendo. Eu não sei em que ponto nós estamos nesse processo. Eu só sei de uma coisa. Eu não vou largar a mão. Eu não quero voltar para trás, né? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu quero ter essa dignidade de pertencer ao corpo de Cristo. Entendeu? Então, eu quero que a boa obra que começou em minha vida, Cristo termine. Entendeu? Ele é fiel para isso, mas eu preciso permitir, tá? Então, de novo, a gente tem exposto a nossa natureza carnal. Cada dia que passa, ela tem menos ação em nossas vidas. Nós damos graças a Cristo Jesus por toda essa obra maravilhosa que Ele tem feito em nossas vidas, tá? Eu tenho declarado, completa a tua obra em mim, faça-se em mim a tua perfeita vontade. Eu tenho falado, agora não é uma fala do eu sozinho, né? Uma fala de todos nós, né? Afinal de contas, nós estamos realmente aprendendo a funcionar nessa situação, e é maravilhoso, né? Eu não estou sozinho nisso, é maravilhoso pertencer, é maravilhoso ter vocês em minha vida, porque a luz de Cristo, através de vocês, tem iluminado a minha vida e tem melhorado a minha vida, tem feito com que eu me enxergue, cada dia que passa, eu me melhore em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus em nós faz a obra. Eu vou tentar mostrar uma situação. Pois, primeiro detalhe, né? Jesus, quando ele encarnou, ele não era Deus. Tá? Tem que ficar muito claro para nós essa situação. Ele não era Deus, mas está escrito aqui, ele se esvaziou de si mesmo. É importante a gente ter essa referência, porque ele estava sujeito às mesmas paixões que nós estamos sujeitos, tá? Só que mudou o contexto. Qual era o contexto daquela época? Era o contexto da lei. Ele entrou esvazio de si mesmo como homem, sujeito às mesmas paixões, debaixo da lei de Yahvé, e não pecou. Por quê? Ele buscou o espírito de Yahvé para não pecar. Porque ele sabia que sem o espírito de Yahvé, naquele momento, ele pecaria. Porque ele estava vazio de toda a sua divindade. Está na Bíblia isso, tá, meus irmãos? Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. E ele estava vazio de si mesmo, tá? Porque seria muito fácil para Deus vencer toda a situação aqui. E como Deus prevalecer. Ou seja, ele não seria, nesse ponto, o caminho.
porque ele mostraria algo que era impossível aos homens. E ele mostrou que aquela situação era possível. Porque pelo Espírito de Yahvé, ele prevaleceu e ele não pecou. Então, a única diferença de Cristo, de Jesus, quando ele estava aqui encarnado para os demais homens, é que ele estava, como todos os homens, sujeito às mesmas paixões, só que ele, pelo Espírito de Yahvé, que habitava nele, não pecou. Aí ele já ressuscitou não mais como o Deus que ele era antes de encarnar, e sim como o primeiro Deus encarnado, né? Afinal de contas, Tomé colocou o dedo na ferida dele, né? Nas feridas que ele recebeu aqui quando estava encarnado, ou seja, ele ressuscitou como o primeiro Deus homem, o primeiro Deus encarnado, e essa era a alegria que estava proposta para ele, né? De ser o primogênito de muitos irmãos, tá? Agora, o que é a diferença? Por isso que é muito mais fácil agora, porque agora nós não estamos mais clamando pelo Espírito de Yahvé para nós podermos prevalecer contra as coisas do mundo. Nós estamos agora recebendo livremente, já livres de todo o nosso pecado, afinal de contas, o preço dos nossos pecados já foi pago com a crucificação de Cristo, de Jesus, tá? Estamos livres de todas essas situações e agora, pelo Espírito de Cristo, né? Nós podemos muito bem falar bem claro: Cristo Jesus, eu estou desperto, eu estou levantando-me diante dos mortos pelo teu Espírito e vou me satisfazer com a tua semelhança, ou seja, tu tens me considerado como um igual a ti. Porque, afinal de contas, o próprio Pai Elion não nos reconhece mais como os pecadores que nós éramos ou que ainda somos, tá? Ele nos reconhece pelo sangue do seu Filho. E isso é maravilhoso. Então, todo o contexto mudou. Não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil. Eu quero falar para você o seguinte: tudo é possível em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, ele tem me fortalecido, tá? Agora, de novo, não é para você ser bonzinho, você ser bacaninha, você ser assim, você ser assado. Não, é que a boa obra de Cristo Jesus tem que ser levada a todas as nações. O senhorio de Cristo tem que ser levado a todas as pessoas. Né? Quando a sua neta, né, irmã Nurdinha, que falou com a senhora, é isso? Foi. É a sua neta? É, a filha de Obra. Então, o que acontece? Ela, quando for nessa festa, ela vai ter que ser luz. Percebe? Porque uma hora vai acontecer, uma hora alguém vai ter que levar a luz para aquela situação daqueles jovens lá. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai ter uma revelação de Cristo Jesus naquele lugar. Pois é. Entendeu? Talvez não seja agora, mas vai ser uma hora. Entendeu? Afinal de contas, né, a luz de Cristo que nos liberta é a mesma luz de Cristo que vai libertar todos os povos. Porque, afinal de contas, está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Todos os joelhos, não fala só os joelhos do pessoal de Caruaru, do pessoal de Garanhuns, do pessoal de Varginha. Não, não. Todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Então, o que acontece? É essa preparação que o Espírito de Cristo Jesus em nós tem feito. E não é somente a questão da remissão dos nossos pecados, não é somente o perceber que nós estávamos mortos e agora estamos vivos em Cristo Jesus. Não é somente isso, não é somente uma preparação para uma parada onde nós bateremos continência apresentando as nossas armas. Não, é muito mais do que isso. Tá? Não adianta, quando você acende uma luz, você não coloca ela debaixo da mesa.
Você coloca ela em cima da mesa. Todo mundo vai enxergar que existe luz na sua neta. Todo mundo vai enxergar que existe luz na senhora. Todo mundo vai enxergar que existe luz em todos, em cada um de nós. Nós sabemos que isso vai acontecer, tá certo? E nós vamos prevalecer pelo Espírito de Cristo que habita em nós. Então, de fato, tudo você pode em Cristo Jesus que te abençoa. Tá? Quem começou a boa obra é fiel bastante para terminá-la, entende? E não é para uma parada, é para o estabelecimento do reino de Cristo Jesus sobre a face da terra. Todas as riquezas serão postas aos pés de Cristo. Todo o joelho se dobrará diante de Cristo. Toda língua verbalizará o verbo vivo. Toda língua vai falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela revelação que Pedro recebeu vai ser verdade. Porque a revelação existe para um dia ela se estabelecer. Enquanto revelação, algumas pessoas a deterão. Ou seja, significa o seguinte: eu tenho dentro de mim a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Agora, no dia que eu externo essa revelação, já deixou de ser revelação para mim. Ela já é o estabelecimento daquilo que ela é. O propósito pelo qual ela se revelou para você está se cumprindo em você. Então, o Cristo, o Filho do Deus vivo, já não é mais o Cristo que você está vendo por revelação. É você se tornando o próprio Cristo como a manifestação do Cristo, o Filho do Deus vivo sobre a face da terra. Estão entendendo o dinamismo das coisas, pessoal? Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? Então, amém. Se isso está sendo percebido, é exatamente essa posição que nós queremos para esse ano. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me alegrarei, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, é o que o Paulo falou, né? Acho que foi semana passada, Paulo de Garanhuns, né? Que, na medida que ele tem uma revelação de Cristo, ele se apercebe de uma revelação de si mesmo, de quem ele é em Cristo Jesus. E eu assino embaixo, porque quem é o Paulo em Cristo Jesus? É a própria expressão de Cristo Jesus sobre a face da terra. Nós temos que crer assim. Nós temos que crer que nós somos a expressão exata do Cristo. É preciso fé? Então, amém, Pai. Aumenta a nossa fé. Mas a palavra de Cristo é isso que ele está falando. Tá? É exatamente isso. Tá? Ele vai se manifestar nos seus semelhantes. Então, nós vamos ser o quê? A expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Aí, o que acontece? A sua neta vai chegar lá no baile e todo mundo vai olhar e vai ver, caramba, que luz tremenda que tem essa menina. O que é que aconteceu na vida dela? Aí, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo por fé, eu dedico a servir o meu Senhor Jesus Cristo. É o que vai acontecer, gente. Eu não duvido disso. Agora, precisamos nos preparar como corpo multimembrado de Cristo para isso. Essa consciência viva de quem é que nós somos hoje, nesse momento, em Cristo Jesus. Porque a revelação de Cristo nós temos. E nós temos que ter agora a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. E buscar exatamente o quê? A expressão exata do ser que Cristo é através de nós para o mundo. Somos luzeiros de Cristo. Não por nós mesmos, é pelo Cristo que habita em nós. Não por nós mesmos, é pelo Espírito de Cristo que realmente está fazendo morada em nós. Tá? E é nessa situação que eu declaro, né, essa bênção plena em nossas vidas, para que a expressão exata de Cristo se faça presente em cada um de nós. Por pertencermos ao corpo de Cristo, por realmente estarmos externando quem Cristo é sobre a face da terra. Posso escutar um amém? Amém. Amém.